Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Definidas as relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, e discutidas as medidas de arco e de ângulos, podemos agora definir o chamado ciclo trigonométrico. Esse é um objeto que nos acompanhará até o final desse curso de trigonometria. E será importante, pois nos permitirá generalizar as ideias de seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo para podermos obter tais grandezas para um ângulo qualquer. Para tanto, considere no plano cartesiano uma circunferência centrada na origem e de raio igual a 1. Vamos dotar tal circunferência de uma orientação. A orientação anti-horária é o sentido positivo, enquanto que a orientação horária é o chamado sentido negativo. O ponto de coordenadas 1 e 0, o ponto A indicado nessa figura, será a origem dos arcos que iremos determinar sobre essa circunferência. A cada ponto dessa circunferência, associaremos um arco e, também, consequentemente, um ângulo com vértice na origem do plano cartesiano. Como já vimos anteriormente, tal arco e tal ângulo terão mesma medida, e a medida natural deste arco e desse ângulo será o radiano. Considere então esse ponto P, que determina um arco de medida π sobre 4 radianos, ou 45 graus, e, consequentemente, o ângulo com vértice em O também tem medida π sobre 4 radianos, ou 45 graus. Observe que, medido a partir da origem dos arcos, o ponto A, este arco é positivo, ou seja, ele foi determinado a partir da origem dos arcos no ponto A, percorrendo a circunferência no sentido positivo ou anti-horário. O ponto Q também se refere a um determinado arco. Entretanto, estamos medindo tal arco no sentido negativo, ou seja, no sentido horário. Assim, o ponto Q representa o arco de medida menos 4π sobre 9 radianos, ou menos 80 graus. Desta maneira, qualquer ponto dessa circunferência estará associado a um arco e, consequentemente, a um ângulo central, ou seja, um ângulo com vértice na origem do plano cartesiano. Alguns pontos notáveis desta circunferência são aqueles em que a mesma intersecta os eixos coordenados. Assim, o ponto A, intersecção como semi-eixo positivo, ou seja, o ponto de coordenadas 1 e 0, está associado a um arco de medida igual a 0 radianos ou 0 graus. O ponto B, de coordenadas 0 e 1, é a intersecção dessa mesma circunferência com o semi-eixo y positivo, e a ele está associado um arco de medida π sobre 2 radianos, ou 90 graus. Já o ponto A', de coordenadas menos 1 e 0, está associado a um arco de medida igual a π radianos, ou 180 graus, enquanto que o ponto B', intersecção da circunferência com o semi-eixo y negativo, de coordenadas 0 e menos 1, está associado a um arco de medida 3π sobre 2 radianos, ou 270 graus. Com isso, voltamos ao ponto A, que agora representa um arco de medida 2π radianos, ou 360 graus. Entretanto, não estamos limitados a uma única volta. Tal ciclo pode ser percorrido tantas voltas quanto desejarmos, no sentido tanto positivo como no sentido negativo. Vale ainda lembrar que tal circunferência é dividida em 4 regiões, denominadas quadrantes. A ordenação de tais quadrantes segue a orientação positiva dos arcos, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Nesse ciclo trigonométrico são representados os pontos de P1 até P12. Cada um deles, obviamente, é associado a um determinado arco e, consequentemente, a um determinado ângulo. O ponto P1 está associado a um arco de medida π sobre 6 radianos, ou 30 graus. Já o ponto P6 representa um arco de medida 5π sobre 6 radianos, ou 150 graus. Já o ponto P7 representa um arco de medida 7π sobre 6 radianos, ou 210 graus, enquanto que o ponto P12 representa um arco de medida 11π sobre 6 radianos, ou 330 graus. Já o ponto P2 representa um arco de medida π sobre 4 radianos. O ponto P5, um arco de medida 3π sobre 4 radianos. O ponto P8, um arco de medida 5π sobre 4 radianos. E o ponto P11, um arco de medida 7π sobre 4 radianos. Finalmente, o ponto P3 está associado a um arco de medida π sobre 3 radianos.
O ponto P4 é um arco de medida 2π sobre 3 radianos. O ponto P9 é um arco de medida 4π sobre 3 radianos, enquanto que o ponto P10 um arco de medida 5π sobre 3 radianos. O que este exemplo nos mostra é que, dado um arco no primeiro quadrante, associado a ele teremos um arco no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Tanto para o arco de π sobre 6 radianos, como para o arco de π sobre 4 radianos, como para o arco de π sobre 3 radianos. E, de modo geral, para um arco de medida qualquer. Mas, como dissemos anteriormente, não estamos limitados a uma única volta no ciclo trigonométrico. Podemos percorrer em um número qualquer de voltas. Assim, considere, por exemplo, o ponto B associado a um arco de medida π sobre 3 radianos. Se continuarmos a percorrer o ciclo trigonométrico e completarmos mais uma volta, encontraremos novamente o ponto B. Entretanto, a medida de tal arco agora não será π sobre 3 radianos, mas será π sobre 3 mais 2π, ou seja, 7π sobre 3 radianos. Continuando a percorrer o ciclo, daremos mais uma volta e encontraremos novamente o ponto B, mas agora ele não representará nem uma medida de π sobre 3 radianos, tampouco de 7π sobre 3 radianos, e sim um arco de medida 13π sobre 3 radianos, ou seja, o arco inicial π sobre 3 radianos mais 2 voltas percorridas no ciclo. E de modo geral, podemos escrever a seguinte relação. Este ponto B representa arcos cujas medidas são dadas por π sobre 3 mais k vezes 2π, ou seja, um número de voltas dadas no ciclo. E note que k, sendo um número inteiro, nos diz que podemos percorrer o ciclo tanto no sentido positivo, ou seja, anti-horário, como no sentido negativo, anti-horário. Assim, esse ponto B representa uma família de arcos cujas medidas diferem entre si de 2π radianos. Arcos nessa situação são chamados de arcos côngruos. Assim, arcos côngruos diferem entre si de um múltiplo de 2π, ou seja, exatamente uma volta. Considere o seguinte exemplo. Os pontos Q e R no ciclo trigonométrico são tais que determinam ângulos ou arcos no mesmo. Sabendo-se que Q está associado a um arco de medida 5π sobre 12 radianos, poderemos escrever uma relação ou uma sentença que nos diga todos os arcos determinados por esses pontos Q e R. Começamos observando que o segmento QR é exatamente igual a um diâmetro desta circunferência, pois ela passa pelo centro da mesma. Dessa maneira, podemos concluir que o arco QBR tem medida 180 graus ou π radianos. Assim, ao percorrer o ciclo trigonométrico do ponto Q ao ponto R, percorremos um arco de medida π radianos e de R a Q, novamente um arco de medida π radianos. De maneira que podemos escrever que os ângulos determinados pelos pontos Q e R são tais que são dados pela expressão 5π sobre 12 mais k vezes π, onde k é um número inteiro qualquer. Observando-se tal expressão, notamos que o arco de medida 5π sobre 12 radianos é o menor arco positivo que é côngruo aos demais arcos da família gerada pelos pontos Q e R. Assim, podemos fazer a seguinte pergunta. Qual é o menor arco não negativo côngruo ao arco de medida 1320 graus? Ou seja, qual é a primeira determinação positiva do arco de 1320 graus? Se lembrarmos que uma volta no ciclo trigonométrico corresponde a um arco de medida 360 graus, claramente esse arco de 1320 graus representa mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Assim, para determinarmos o menor arco não negativo côngruo a esse arco de medida 1320 graus, faremos a divisão do mesmo por 360 graus. E obtemos então que 1320 graus é 3 vezes 360 graus, ou seja, 3 voltas no ciclo, mais um arco ou um ângulo de medida 240 graus. Dessa maneira, no ciclo percebemos que tanto o arco de medida 240 graus como o arco de medida 1320 graus têm extremidade nesse ponto P, e, portanto, esses dois arcos são côngruos. 1320 graus é côngruo a 240 graus, e 240 graus é a primeira determinação deste arco. Mas como faremos tal determinação se tivermos um arco em medida em radianos? Por exemplo, 37π sobre 6 radianos. Aqui vamos fazer a seguinte manipulação.
37π sobre 6, vamos separar em π mais 36π dividido por 6, o qual pode ser escrito como π sobre 6 mais 36π dividido por 6. E assim, encontramos que 37π sobre 6, o arco original, é escrito como π sobre 6 mais 6π. Lembrando que esse 6 pode ser escrito como 3 vezes 2, notamos que esse arco de 37π sobre 6 radianos é escrito como π sobre 6 mais 3 vezes 2π, ou seja, 3 voltas. São dadas 3 voltas no ciclo, mais um arco de medida π sobre 6 radianos. Assim, 37π sobre 6 radianos é congruente ao arco de π sobre 6 radianos. Podemos visualizar tal resultado no ciclo trigonométrico. O ponto Q representa a extremidade tanto do arco de π sobre 6 radianos como de 37π sobre 6 radianos. Ou seja, esses dois arcos são côngruos e suas medidas devem diferir de um múltiplo de 2π radianos ou 360 graus. E assim terminamos esse encontro. Nele, definimos um novo objeto chamado circunferência trigonométrica. E é nesse novo objeto que vamos estudar e analisar as chamadas funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Mas esses serão tópicos dos nossos próximos encontros. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!